Boa tarde, esse é o canal Força Educação e hoje eu trago um assunto dos mais espinhosos para a gente conversar. Pena de morte em países industrializados, desenvolvidos ou em desenvolvimento que são democráticos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te peço um joinha, se puder se inscreva no canal e assista o vídeo inteiro para você formar a sua opinião acerca desse assunto. Meu nome é Paulo Marcelo, sou professor e advogado. Bem, vamos lá. Pena de morte em países ditos democráticos, desenvolvidos ou em desenvolvimento. O primeiro país que eu quero citar é o mais conhecido deles, a primeira economia do mundo, Estados Unidos da América. E o que eu tenho a falar sobre a República dos Estados Unidos da América? Bem, é dentre todos os países o que mais recentemente adotou o regime de pena capital. E eu digo mais recentemente porque ele é considerado um dos países mais novos da nossa lista. Ele adotou a pena capital e hoje em dia o sistema mais adotado é a injeção letal. Já num passado um pouco mais remoto ele adotou o enforcamento, já houve a cadeira elétrica e hoje se aplica uma injeção letal em que o condenado ele tem direito a várias apelações e a última apelação ele pode fazer ao governador do estado onde ele está condenado. Nos Estados Unidos não são todos os estados que contemplam a pena de morte. Mais ou menos 34 estados ainda mantêm a pena de morte. E esses estados, alguns conseguiram ter uma baixíssima taxa de assassinatos, de crimes violentos, que são os casos em que se aplica a pena de morte, e outros têm uma taxa um pouco mais elevada do que a média nacional. Então não dá para dizer que a ausência ou a presença da pena de morte foi decisivo para aumentar ou diminuir a incidência de crimes letais. Mas, com certeza, a aplicação da pena de morte é um instituto muito valorizado pela sociedade americana e muito temido por aqueles que enveredam pelo caminho do crime. O segundo país que eu tenho a falar é a quarta economia mundial. Já foi a segunda, caiu para a terceira e agora está mais ou menos em quarta economia mundial. Eu quero citar o exemplo do Japão. O Japão, dentre todos os países da nossa lista, é o mais antigo e o que aplica a pena de morte da maneira mais diferente. Porque no Japão, a pena de morte ela é aplicada de uma certa forma secreta. O condenado é condenado ao enforcamento, o julgamento é bem longo e só no governo do primeiro-ministro Shinzo Abe foram condenadas cerca de 388 pessoas. As duas últimas pessoas foram condenadas no meio do ano de 2019, que eles foram acusados, foi comprovado pela justiça de lá, que eles cometeram latrocínio e também mataram uma testemunha do crime para se homiziar. Também já haviam sido mortos em 2018 o líder da seita que teria lançado gás sarin no metrô de Tóquio. Ele e mais outras 10 pessoas também teriam sido condenadas à pena capital. No Japão, os locais onde é aplicada a pena capital são bastante sigilosos. Apenas em 2017, o governador de Tóquio levou uma equipe de jornalismo ao local de execução em Tóquio. Mas existem em outros lugares, Fukuoka, Hiroshima, que também é totalmente secreto. O condenado não sabe nunca quando vai ser aplicada a pena de morte. Apenas alguns instantes antes é comunicado a ele que ele tem direito a fazer a última refeição e chamar um religioso. No Japão geralmente se chama um monge budista, mas pode chamar também outros religiosos para fazer sua última confissão. Não tem testemunhas e não há uma conversa determinada com o seu advogado. Por fim, eu quero citar o caso da Coreia do Sul, que também é um país bastante antigo, um país milenar, antiga Manchúria, e que também adota a pena capital. Só que na Coreia do Sul
Além do processo ser também bastante longo, como no Japão, pode durar até mais de 20 anos, nos Estados Unidos o limite é 20 anos, a pena de morte tem sido cada vez menos aplicada e ela só é indicada em crimes extremamente violentos e perversos, normalmente envolvendo homicídios. E não somente um homicídio, o assassinato de uma pessoa, mas geralmente duas ou mais. Quando isso acontece, via de regra, o criminoso é sentenciado à pena capital. E aí ele tem direito de fazer várias apelações a vários juizados, podendo até fazer uma apelação ao primeiro-ministro do país, para que seja convertida a pena capital em uma outra pena. Por que eu estou falando disso? Muita gente tem falado que, principalmente diante de crimes bárbaros, como o crime da trans Suzy, que foi abraçada pelo Drauzio Varela, o crime de Suzane Richthofen, o crime do goleiro Bruno e outros demais crimes de grande visibilidade e que envolvam uma comoção nacional e tremenda crueldade, seriam casos a serem devidamente considerados pela pena capital. Contudo, a Constituição de 1988 proíbe terminantemente a adoção de pena capital no Brasil. Existe apenas uma situação que é permitida, em caso de guerra. O caso de traição ao país durante uma guerra permitiria a aplicação de pena capital. E, claro, permitiria julgamento justo e tal. Mas isso é importante dizer para que as pessoas não falem bobagens. Muita gente tem dito que só nos Estados Unidos, que é uma civilização atrasada, arcaica, que tem um presidente assim ou assado, são pessoas que não fizeram um estudo adequado. Porque é óbvio que há pena capital em outros países. Não só em países subdesenvolvidos, como eu vejo posts no Facebook, mas em vários países desenvolvidos. Eu citei 3, mas há outros países também, como a China, que é a segunda maior economia do mundo e que adota a pena capital. Tá ok? Esse é o canal Força Educação, é um esclarecimento, precisamos estar atentos a isso. Sou advogado, claro que trabalho na área criminalista e atendo pessoas e levo em consideração o que elas me dizem, mas também entendo que as pessoas têm clamado cada vez mais por justiça. E eu acho que quando a sociedade clama, independente de quem seja o governante, de quem esteja no Congresso Nacional ou em tribunais superiores, quem detém o poder dentro do nosso país é o povo. E dizer que o povo não tem maturidade para escolher é um absurdo. Todas as instituições foram constituídas dentro da democracia, que é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Isso é um princípio mais importante até do que a Constituição, que foi consagrada, votada em 1988. Então, o povo, por mais que operadores do direito tenham suas restrições sobre esse assunto, ele é soberano, independente de instituições, quaisquer que sejam, quaisquer entidades de classe. É o povo brasileiro que deve decidir, e não funcionários públicos. Canal Força Educação, deixa o joinha se gostou, se puder se inscreve. Boa tarde.